Mais uma vez, sejam todos bem-vindos na nossa leitura comentada do livro A Caminho da Luz, ditada pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Daremos continuidade hoje ao capítulo 6, A Família Indo-Europeia, na sua segunda e última parte. Que tenhamos uma leitura bastante proveitosa. Os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos, e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre os germânicos e a latinidade, nas épocas primitivas, o que se não justifica. Porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Com o fluxo dos arianos da região hindu em direção à Europa, com os assentamentos se tornando cada vez mais definidos e o início do comércio entre os povos, podemos dividir a Europa daquela época com relação aos países que conhecemos hoje, como que da Alemanha para cima, incluindo Alemanha, Polônia, Irlanda, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia e toda a parte da Rússia, como os nórdicos daquele momento. E os mediterrâneos estariam ali compreendidos entre a França, a Áustria, a Romênia, a Espanha, Portugal, Itália, Grécia e parte da Turquia. Estes eram os povos que se podemos denominar nórdicos e mediterrâneos. E, infelizmente, dadas as disputas comerciais, dada todo o comércio e os interesses de desenvolvimento destes povos, começou uma rivalidade que, na verdade, já tinha traços desde as suas origens muito longínquas no tempo. E, infelizmente, até os dias de hoje, podemos ver toda a Europa, de tempos em tempos, imersas em guerras, em violência, em disputas, em ocupação de terreno, em uma nação querendo subjugar a outra, e isto vem de muito longe. Desde o germanismo e a latinidade, que fez com que tivéssemos aí grandes disputas de terras durante toda a história, até os dias atuais, porque raramente a Europa passou um século sequer sem que houvesse em suas terras gravíssimos conflitos onde muitas almas se perderam, onde muitos foram vítimas da brutalidade e da conquista desenfreada de terrenos, de oportunidades de enriquecer um povo sobre o outro. Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções,
A tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos. Como já foi colocado aqui no capítulo anterior, os povos arianos da Europa não cultivavam demasiadamente a religiosidade. Os pequenos traços religiosos que eles apresentavam se deviam à influência dos hindus e dos semitas. Semitas vem da Bíblia de Sem, que era filho de Noé. Consequentemente, os semitas eram como também se denominavam alguns povos ali da região, principalmente os judeus. Apesar dessa falta de religiosidade, os europeus conseguiram desenvolver profundamente o outro lado, o senso prático, o senso científico. E daí veio o que hoje denominamos o racionalismo. O racionalismo é aquele que procura usar a razão, a intuição, privilegiando sobre a sensação e sobre a experiência, na forma em que se obtém o conhecimento. Outro fator importante é que os racionalistas procuram aceitar a realidade da substância das coisas como o princípio fundamental da unidade delas. E os racionalistas procuravam sempre encontrar respostas para todos os fenômenos da natureza de maneira usando simplesmente o intelecto. Então, privilegiavam a experiência, privilegiavam a observação para deduzir todas as suas observações da natureza. Com isso, os racionalistas procuraram evolucionar de forma demasiada a ciência, pesquisando, buscando respostas e que trouxe para toda a modernidade consequências maravilhosas. O mundo não seria o que é hoje em termos de conhecimento, em termos de modo de encarar a realidade, modo de observar a natureza e deduzir dessas observações respostas e descobertas que revolucionaram toda a modernidade. As advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários encontrados no seu caminho constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto, nos tempos que correm, para as nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Faltaram-lhes os valores espirituais de uma perfeita base religiosa. Situação essa para a qual concorreram, inegavelmente, na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e,
No momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir. Finalizando a nossa observação sobre a família indo-europeia, o que nós temos a dizer é que estes irmãos, estes capelinos revoltados, que se recusaram a seguir os conselhos do Divino Mestre, de modo a que pudessem adquirir o direito de regressarem à capela, e optaram por buscar aqui mesmo na terra esse paraíso perdido, construindo através de muitas lutas, construindo através de um esforço muito grande, criando bases para que a Europa pudesse ser um local que pudesse contemplar todos os desejos e necessidades destes capelinos. Porém, a sua falta de religiosidade, a sua negação de reconhecer o Cristo como o governador do orbe e seguir os seus adoráveis conselhos não foi em vão, porque o Cristo, observando todo o esforço deste povo laborioso na busca da construção deste paraíso, favoreceu a convivência com os primitivos habitantes do planeta Terra, impulsionando este povo primitivo a grandes avanços em relação ao conhecimento da natureza, ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento de técnicas de cultivo, de procriação de rebanhos, e isso favoreceu demasiadamente a evolução de toda aquela região, fazendo com que ali fosse um local de grande prosperação. Porém, se não fosse a interferência do Cristo, enviando de tempos em tempos luminares que ali vieram para redirecionar este povo, a Europa já não existiria, porque aquele ímpeto guerreiro, aquele sentimento de busca de conquista para crescer como povo, dominar, para sobrepujar os outros germânicos, os nórdicos e os mediterrâneos, a guerra já teria terminado com todas as civilizações que ali um dia existiram. E assim, o Cristo ainda confia nestes irmãos que terão papel fundamental na evolução de todo o planeta Terra. E que, nos momentos decisivos de grandes saltos evolutivos por quais o planeta passa de tempos em tempos, os nossos irmãos indo-europeus terão posição de destaque, fazendo com que, finalmente, o desejo do Cristo se cumpra e a Terra seja um mundo regenerado.